Me diz aí, você prefere missa, grupo de oração, sair para um retiro ou tarde de louvor? Se você respondeu que prefere a missa, você está completamente certo, cheio da razão. Agora, se você respondeu, eu prefiro um retiro, uma tarde de louvor, um grupo de oração, porque eu sinto mais a presença do Espírito Santo de Deus, fico mais íntimo do meu Senhor, é mais alegre, mais dinâmico. Sim, não retiro nenhuma palavra, mas se você tiver que escolher um entre esses 4, com certeza é a missa, e eu vou te explicar o porquê. Quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que ir lá na raiz, nos primeiros séculos, nas primeiras comunidades, o que Jesus deixou. E nós temos um relato de São Justino. Gente, São Justino, ele viveu no primeiro século, por volta do ano 100 depois de Cristo. Naquela época, naquele contexto, o cristianismo era muito perseguido, por ateísmo, porque acreditava em um só Deus, era perseguido por incesto, porque eles se chamavam de irmãos, e fora desse contexto do cristianismo as pessoas não entendiam, e por canibalismo, porque eles recebiam o corpo de Cristo na Eucaristia, e quem não estava ali, quem não era cristão, não sabia e achava que eles comiam carne humana. Então, nesse contexto, São Justino foi um grande apologista que defendeu, escreveu várias cartas defendendo a fé cristã junto ao Império Romano. E por isso ele foi perseguido. E por isso ele virou um mártir. Ele morreu pela fé. E a gente precisa olhar esses primeiros cristãos, o que eles deixaram pra gente. Que escritas foi essa? E São Justino, ele deixou uma escrita onde ele descreveu a missa. A missa já acontecia nos primeiros séculos. E nesse contexto, São Justino escreveu uma primeira obra chamada Primeira Apologia. Ele escreveu ao imperador romano Antônio Pio. E o que continha nessa escrita? Ele descreve como que vivia os cristãos. Estava explicando para ele como que vivia. Os cristãos se reuniam no domingo, liam os escritos dos profetas e dos apóstolos. O presidente da Assembleia fazia uma exortação, uma homilia, que dizemos hoje, Todos rezavam juntos, o pão e o vinho eram oferecidos e depois distribuído como Eucaristia. Isso mostra que já no segundo século já tinha a estrutura da missa. A estrutura da missa já existia. O que eu li aqui para vocês, não é o que a gente faz na Santa Missa? Então, quando a gente se pergunta assim, o que escolher? Ir na missa, ir no grupo de oração, numa tarde de louvor, num retiro? Não tem escolha, não existe. Você não precisa ir na missa para ser alegre, para ser divertido, para ter louvores. Não, a missa ela tem uma estrutura, uma tradição desde os primeiros cristãos. Uma tradição onde é o corpo de Cristo dado para nós. É o corpo de Cristo, a Eucaristia. Então não existe essa escolha. E se você não sabia da importância da missa e como ela já vem há séculos sendo seguida pela Igreja Católica, há séculos trazida, aqui a gente está falando, gente, do século II, 100 e poucos anos depois de Jesus, nas primeiras comunidades. Nós estamos falando de uma pessoa que morreu, que foi um mártir. Por quê? Porque ele não negou a Cristo. Então, naquele contexto, ele não negou, ele foi queimado, ele foi morto por isso. Um santo, este santo escreveu. Ele escreveu uma carta defendendo a fé cristã e nesta carta descreve a missa que temos até hoje. Então não temos escolha, não existe essa escolha. Eu prefiro ir para um lugar mais alegre, onde eu canto, onde eu louvo. Não, você vai escolher a missa. Claro que eu posso ir no grupo de oração também. É claro que eu devo fazer o retiro para poder aprender mais do meu Senhor, para estar mais íntima do meu Deus. É claro que eu tenho que ir no grupo de louvores, mas se for para escolher a Santa Missa, indiscutivelmente a Santa Missa. Muito importante esse tema, E muito legal a gente se aprofundar nas histórias da igreja, a gente se aprofundar na fé, na raiz, trazer da raiz o que é importante. Não se esqueça, tá na dúvida? Vem aqui pro meu canal, porque juntos nós somos mais fortes, estamos juntas.